Vamos ler a palavra do Senhor? Estamos continuando com o Evangelho de Marcos, né? Dessa vez o capítulo 1, versículos 35 a 39. Marcos 1, 35 a 39, diz assim o texto. Tendo-se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, lhe disseram: todos estão à tua procura. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Então ele foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Amém. Vamos orar. Senhor, a tua palavra certamente só pode ser aplicada ao nosso coração pelo teu Espírito. Não é a habilidade de uma pessoa qualquer que possa fazer com que essas verdades sejam aplicadas à vida. Somente o teu Espírito. Por isso nós rogamos ao Senhor que nesta hora, Pai querido, apesar de mim, fale com a tua igreja, edifique este povo para o louvor do nome de Jesus, porque é o Senhor quem deve ser honrado neste lugar. Nós te oramos no nome do Senhor. Amém. Irmãos, o Shabá, o dia de descanso, né? Havia sido um dia bem dinâmico para Jesus, né? Um dia de bastante atividade. Ele tinha começado o Shabá, o sábado, logo cedo, na sinagoga, onde ele pregou com autoridade, onde ele expulsou demônios, onde ele curou pessoas. Ele sai da sinagoga junto com Pedro, Simão, André e vão para a casa de Pedro, onde eles almoçam e na oportunidade o Senhor restaura a saúde da sogra de Pedro, que segundo a narrativa de Marcos, que nós vimos semana passada, né, estava com a febre muito alta, estava realmente queimando em febre. Após isso, Jesus passa o restante da tarde e do dia curando pessoas e expulsando demônios. É o que está nos versículos anteriores a esse que nós lemos, versículo 31, 32, conta como foi o Shabá, como foi o dia de descanso do Senhor, curando pessoas, cultuando, expulsando demônios. Foi o dia todo assim. Eles foram deitar no horário normal daquela comunidade. É bom lembrar que nós estamos falando aqui do primeiro século da era cristã. Então, não tinha energia elétrica, né? As atividades geralmente começavam com a luminosidade do sol, quando o sol nascia, e as atividades começavam a reduzir gradativamente assim que o sol ia se pondo. Então, no geral, eles realmente dormiam mais cedo. Eles deitam, vão dormir, e no meio da madrugada, é o que diz aqui Marcos, né? Ainda era madrugada, o termo que está no texto original, na realidade, é alta madrugada. O texto aqui diz que ainda estava escuro, né? É o que diz Marcos 1,35. Ele se levantou de madrugada, aí Marcos esclarece mais, para deixar mais claro que realmente era no meio da noite, quando ainda estava escuro. É nesse momento que Jesus acorda e procura um lugar para orar. É interessante notar, irmãos, que apesar de ser alta madrugada, as pessoas certamente ainda estavam dormindo, né? Mas Jesus queria um lugar um pouco mais sossegado. E ele faz isso. Ele não apenas levanta cedo, antes de todo mundo, como ele procura um lugar que tivesse um pouco mais de silêncio, onde ele não fosse ser interrompido com muita facilidade. Jesus teve uma vida de oração, irmãos, muito intensa. O ministério dele todo foi assim. Nesse dia aqui, ele levanta cedo para orar. Mas em outras oportunidades, ele chegou a passar a noite toda orando. A noite toda. Lucas, no capítulo 6, versículo 12, Lucas conta para a gente um momento que Jesus passa a noite toda orando. No dia seguinte, ele iria escolher os 12 apóstolos. Então ele passa toda uma noite, irmãos, conversando com Deus, conversando com o Senhor, até que no outro dia ele reúne o grupo e chama cada um deles pelo nome e escolhe esses apóstolos. Lucas 6,12 diz assim:
Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar e passou a noite toda orando a Deus. A continuidade do texto de Lucas 6 é ele, na realidade, dizendo que ele vai, a partir daí, escolher os discípulos. Nessa oportunidade aqui que Marcos registra, o Senhor Jesus não passou a noite toda orando. Certamente ele dormiu por um período de tempo, levanta ainda à noite, ainda escuro, procura um lugar um pouco mais separado e vai orar. Aí alguém pode perguntar, por que ele tinha que procurar um lugar assim? A fama de Jesus estava correndo muito rápido, irmãos. Muito rápido. Depois que ele passou aquele sábado todinho pregando, curando pessoas, expulsando demônios, a fama dele estava passando extremamente rápido. Naquela época eles não tinham WhatsApp, não. Mas a conversa boca a boca de um que fala para o outro, que fala para o outro, que fala para o outro. Em especial, porque o que ele estava fazendo era algo de extrema necessidade. Ele estava curando pessoas no momento onde a medicina era extremamente atrasada. Os recursos médicos eram muito parcos, muito fracos. E naquele contexto, ser completamente curado, irmãos, era algo simplesmente maravilhoso. Então imagine o número de pessoas que começam a ir atrás de Jesus, procurando ele o tempo todo, porque queriam realmente ser curadas. É muito provável que assim que nascesse o sol, as pessoas já estivessem na casa de Pedro, que é onde ele tinha passado a noite. Elas só não iriam dormir lá, muitas vezes, por medo de serem assaltadas ou coisa parecida. Mas assim que começassem a brilhar os primeiros raios de sol, elas iam aparecer. Jesus tinha um propósito de passar um tempo em oração antes de começar o primeiro dia da semana, antes de começar o domingo. É por isso que ele procura, então, o lugar um pouco à parte e ali começa a ter um tempo de oração com Deus. O versículo 36 diz que quando os discípulos acordam, simplesmente Simão começa a procurar. Eles tinham dormido ali, junto com Simão, com André, com Pedro, com João. Eles acordam, olham para Jesus, procuram o lugar onde Jesus estava e não encontram. O texto diz que eles simplesmente começam a procurar o Senhor por toda a parte, por todo canto. Eu acho muito interessante quando Marcos esclarece isso, porque Marcos, ao dizer que procuravam Jesus por toda parte, está deixando claro que eles não deram uma olhada assim ligeira. Sabe quando os maridos olham para a esposa e dizem assim, querida, onde é que está aquele negócio? E ela faz, está em cima da mesa. E ele, não está não. Aí ela sai do lugar, vai em cima da mesa, pega a coisa, olha, tá vendo? Rapaz, mas estava atrás de alguma coisa, só pode ser. Marcos não está dizendo que foi assim. O que Marcos está dizendo eles procuraram detidamente mesmo. Eles olharam em todos os lugares que podiam, eles procuraram por perto e não acharam o Senhor. Dão uma volta em torno da casa, procuram olhar nos locais mais acessíveis, mesmo assim não encontram o Senhor. E eu imagino que quando eles começam a fazer isso, imagine as pessoas se aglomerando. Enquanto eu lia o texto, irmãos, na minha cabeça eu estava vendo Pedro andando ao redor da casa, e aí João e André dizendo, cadê Pedro? Já encontrou o Senhor? E as pessoas começando a chegar e começando a perguntar, onde é que está Jesus? Onde é que está aquele homem que curou as pessoas? Onde é que está aquele homem que expulsou os demônios? Num determinado momento eles encontram, é o que está dizendo no versículo 37, né? Eles encontram Jesus, e às vezes eu fico pensando, irmãos, que a agonia deles era tão grande, que eles não deram nem bom dia. Eles disseram, bom dia, Senhor, que bom que o Senhor está aqui. Acho que eles olharam para Jesus e foi exatamente como está aqui no versículo 37. Está todo mundo te procurando. Senhor, está todo mundo atrás do Senhor. Eles estão transmitindo para Jesus a própria urgência que eles sentiam, a própria pressão que eles percebiam e que eles estavam recebendo das pessoas doentes que estavam à porta da casa. Acontece que a resposta que eles escutam do Senhor não é realmente a que eles esperavam, né? Não é realmente o que eles queriam ouvir. O versículo 38 diz que Jesus olha para eles e acho que é mais ou menos assim. Eles nem deram bom dia e nem Jesus explicou muita coisa. Jesus olha para eles e diz, vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue ali também, pois foi para isso que eu vim. Uma conversa muito rápida, simples e direta.
Pedro olha para ele: Senhor, estão procurando o Senhor. E ele diz: está certo, vamos para outros lugares. Dá para imaginar a frustração no olhar dos discípulos quando o encontram? Estão procurando ele já há algum tempo, as pessoas doentes, as pessoas esperando para serem tratadas. Quando encontram ele, dizem: Senhor, as pessoas estão procurando o Senhor. E ele: está certo, vamos a outros lugares. Ele deixa claro para os discípulos, irmãos, que naquele momento ele iria pregar, ele iria realizar outras coisas em outros locais, não iria continuar exatamente naquele local aonde os discípulos aguardavam e as pessoas esperavam que ele fosse realizar milagres. Ele não estava dizendo que não ia continuar a fazer isso. Não era isso que ele estava dizendo. Ele só estava dizendo que não seria naquele tempo, que não seria da forma que os discípulos estavam propondo, que não seria da forma que as pessoas estavam esperando, e que não seria naquele lugar. Ele não estava dizendo: eu não vou mais curar ninguém, eu não vou mais expulsar os demônios, os espíritos imundos. Não era isso que ele estava dizendo. O que ele diz: olha, é hora da gente ir para alguns outros lugares. Ele, no final de sua frase, esclarece o porquê disso, irmãos. O finalzinho do versículo 38, ele diz assim: pois foi para isso que eu vim. Eu vim para isso. Nós somos, irmãos, verdadeiros poços de necessidade. Eu acho que se tem uma palavra que define o ser humano, é necessidade. Nós somos assim. Nós precisamos de tudo, sempre e cada vez mais. No momento em que uma necessidade é suprida, outra se instala na mesma hora. É mais ou menos como você dá uma blusa de presente à sua esposa. E ela imediatamente já tem um problema. Cadê a calça? Cadê a saia? Não é? Você está dando um presente, mas você não sabe que você está criando na mesma hora uma necessidade. Não falta uma peça, não. E cadê o sapato? É alguma coisa assim. Nós somos assim. Agora você imagine quando as pessoas estão doentes. Imagine se isso é pior, se essa necessidade é muito maior. E as pessoas realmente tinham muitas necessidades. E o Senhor Jesus entendia isso perfeitamente. Acontece que, como ele não é homem como nós, ele é Deus. Ele é homem, mas ele também é Deus. E ele conhece as nossas necessidades muito mais profundamente do que nós mesmos. Quando nós estamos com uma dor, por exemplo, o que nós queremos é nos livrar daquela dor. Nós não queremos estar sendo incomodados por nenhum tipo de doença, por nenhum tipo de dor. Algumas vezes, tentando nos livrar dessa dor, a gente esquece o problema que causou essa dor. A gente não faz isso às vezes? Jesus não, irmãos. Ele conhece o sintoma e ele conhece a causa. Aquelas pessoas estavam doentes e queriam ser curadas, estavam sofrendo, estavam sentindo dores e queriam ser restauradas. Mas o Senhor sabia que tinha algo muito maior que elas precisavam. E Ele esclarece isso logo nos primeiros momentos para os seus discípulos. Ele estabelece para eles e diz: entendam uma coisa, eu tenho uma missão. Eu tenho uma missão, eu vim aqui com um propósito. O meu propósito é pregar o Evangelho. O meu propósito é pregar as boas novas. Não é que ele não fosse curar, não é que ele não fosse tratar das necessidades mais imediatas das pessoas. E o versículo 39 deixa muito claro para a gente que ele continuou a fazer isso. O versículo 39 diz assim: então ele foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas, que é o que ele disse que ele iria fazer, porque esta é a missão dele, e mais, acrescenta Marcos aí no versículo 39, e expulsando os demônios. Jesus não estava, irmãos, desprezando a necessidade da restauração física, da cura do corpo das pessoas, mas ele estava entendendo e deixando isso claro para os discípulos que há algo que vai além disso. Ele continua a expulsar demônios, ele continua a curar pessoas. Na semana que vem, o nosso sermão vai ser a continuidade daqui de Marcos, né? É o momento que ele cura um leproso. Ele continua a fazer isso, como o próprio texto diz, mas ele precisa esclarecer para todo mundo
que há algo realmente importante a ser feito, que há uma prioridade, que há algo que precisa ser estabelecido muito claramente no ministério dele, para que as pessoas, irmãos, não confundissem. O texto diz apenas no versículo 39 que eles saem, né? Então certamente não houve muita discussão entre Jesus e os discípulos. O Senhor deixa claro: olha, a minha missão é pregar. E ele simplesmente vai pregar. E os discípulos vão com ele. Tem muitas coisas, irmãos, que a gente pode aprender nesses 5 versículos. São apenas 5. Mas eu espero em Deus ter graça para não falar 1h30 sobre os 5. Devido à quantidade de coisas que nós podemos aprender com a palavra do Senhor e com tudo que foi relatado aqui. Uma das primeiras coisas que fica muito clara para a gente é a importância que o Senhor dava à oração. O Senhor Jesus dava uma importância extremamente grande à oração, irmãos. Lembram que eu comecei dizendo o quanto o Shabá, o 7º dia, o dia do descanso, tinha sido um dia de grande atividade para ele? Lembram disso? Mas ele dorme e na madrugada ele levanta para orar. Vocês percebem a importância e a relevância que isso tem para ele? Deixa eu tentar traduzir melhor para vocês. A gente vai para um casamento no sábado. Vai para um jantar dos namorados abençoado no sábado. E aí entre o casamento, entre o jantar, entre a festa e alguma e outra coisa, a gente acaba indo deitar 1h35 da manhã. No outro dia, é o dia do Senhor. É o dia de se reunir, é o dia de cultuar com a igreja. E a gente levanta de manhã com aquela luta, né? Mas será que eu vou? Vá, me diga aí. Não, rapaz, eu passei ontem a noite toda naquele negócio. A gente foi deitar, era 1h pouca, depois de arrumar o hotel, de carregar as coisas, levar não sei o que para não sei onde. E a gente fica naquela luta, né? Se vai, se não vai. Graças a Deus, na maioria das vezes a gente consegue vencer. Mas vocês já perceberam, se por exemplo, se você tem um casamento, se você tem uma festividade, alguma coisa num dia, e no outro dia de manhã, você tem uma entrevista de emprego para fazer. Se no outro dia de manhã, você tem um procedimento médico muito importante para fazer, alguém questiona se vai estar com sono ou não? Percebem? Alguém vai levantar e dizer assim: não, rapaz, eu não vou não. Eu faço esse procedimento médico outro dia. Não, eu procuro uma outra entrevista de emprego em um outro momento, mas não vai dar. Eu estava numa festa ontem, deitei, era 1h40. Você quer que eu faça como? Eu vou ficar lá dormindo, cochilando? Por que a gente faz esse tipo de julgamento de valor? Porque a gente não está doido, irmão, a gente tem juízo. A gente sabe que a gente não vai querer perder algo que é relevante, que é importante para a gente. É essa a importância que Jesus dá à oração. O sábado para ele tinha sido extremamente agitado, cheio de atividade. Ele havia pregado, ele havia expulsado demônio, curado pessoas. Certamente tinha dormido pouco. Por quê? Porque tinha algo muito importante que ele precisava fazer. Ele precisava estar orando. Ele precisava ter um tempo de comunhão com Deus. Então, não é que ele não estivesse cansado, como eu e você estamos em alguns momentos, não é isso. Mas é que na realidade ele entendia que a oração era mais relevante do que o descanso que o corpo físico precisava. Deixa eu dizer uma outra coisa ainda que é muito importante, que às vezes a gente não consegue perceber. Algumas vezes, irmãos, nós passamos por situações estressantes, difíceis. Às vezes nós enfrentamos momentos de doença, momentos de discussões sérias em casa, ou diversos outros problemas. E às vezes, num momento desse, a gente pensa assim: rapaz, eu preciso relaxar um pouco. Eu preciso de um sofá bem macio, preciso da minha água com gás ali bem geladinha, com gelo e limão, botar lá no Netflix e passar assim umas 2 horas de boa, sabe? Preciso porque o negócio está tenso.
A reunião no trabalho foi muito complicada, o dia amanhã vai ser muito pesado, as coisas que têm acontecido na família, com doença de um, com problema de outro, eu preciso de um tempo para relaxar. Inúmeras vezes a gente tem a impressão de que o que nós precisamos realmente para lidar com as situações que vão surgir é desse momento de descanso. E é aí que a gente falha, é aí que a gente se engana e acaba não reagindo da forma que deveria. Por quê, irmãos? Diante de momentos de dificuldades, de luta, de problemas, de criança doente, de falta de emprego, de discussões sérias em casa, de briga com o vizinho, o que nós precisamos é de um tempo com Deus. É disso que nós precisamos de verdade, entendeu? Não é assistindo alguma coisa ou dando um mergulho na praia. Dar um mergulho na praia é um negócio bem legal, é um negócio bom. Eu estou muito estressado, peraí, eu vou ali na praia, vou dar um mergulho, vou passar um tempo ali assim boiando, sabe? Pensando e tal. Daqui a pouco eu estou pronto para outras coisas. Não para quem conhece a Cristo. Eu não tenho nada contra o Netflix ou contra a praia. Mas eu queria dizer que para mim e você, que conhecemos ao Senhor, que é Senhor das circunstâncias, que é Senhor da saúde, que é Senhor do emprego, que é Senhor de todas as coisas, o que eu e você mais precisamos nesses momentos de crise é estar com Ele. Sabe, é estar com Ele. A gente não precisa relaxar, irmãos. Não é isso que a gente precisa. A gente não precisa de alguma coisa, de algum remédio que ajude a gente a ficar sedado e assim eu possa ficar, sabe, bem tranquilão para ver se eu consigo agir melhor. O que nós precisamos de verdade é colocar o nosso joelho no chão e clamar diante de Deus. Apresentar diante dele as nossas dificuldades, a nossa luta que espera a gente no outro dia. O que a gente precisava, talvez, fosse acordar um pouco mais cedo e dizer assim: Senhor, o dia vai ser extremamente longo, o dia vai ser extremamente difícil, eu tenho reuniões muito complicadas no trabalho, projetos que precisam ser fechados, coisas que eu não consigo imaginar que fim vão ter. É o momento da gente ter essa conversa com Deus e pedir a Ele que nos dê graça para duas coisas. Primeiro, que Ele abençoe o nosso dia. Primeiro, que Ele nos conduza naquilo que nós vamos falar, que Ele controle o nosso temperamento, as nossas emoções, que Ele amplie a nossa visão, que Ele nos ajude a perceber aquilo que está havendo no ambiente. Quantas vezes a gente está tão agoniado para resolver determinada coisa, que às vezes a solução está na próxima fala da pessoa, mas a gente já interrompeu e não deixou, porque a gente quer resolver. A gente precisava relaxar diante de Deus, irmãos. O que a gente mais precisa é isso. Era isso que Cristo entendia. Ele tinha tido um sábado muito agitado. O domingo não ia ser diferente. Tanto que Marcos diz que eles vão por toda a Galileia. Eles pregam nas sinagogas e eles expulsam demônios. O domingo não seria diferente do sábado, a segunda também não, a terça também não, e os 3 anos de ministério de Cristo não seriam diferentes em nenhum momento. Não ia ter um tempo para ele relaxar, não ia ter um tempo para ele folgar, sabe? Não ia dar para ele colocar os pés na poltrona, reclinar um pouquinho e ficar lá tranquilo. Não ia dar tempo. Qual era o modo então? Como é que ele escolheu enfrentar isso? Diante de Deus, em oração. Essa escolha que eu e você precisamos fazer. Nós, sinceramente, irmãos, para que a nossa alma esteja em paz, para que a gente consiga lidar melhor com as dificuldades, nós não precisamos de nenhum tipo de diversão. Não é isso que vai acalmar o nosso coração. Não vai. Não vai. O máximo que pode acontecer é que talvez a serotonina mude um pouquinho, talvez os níveis hormonais no seu cérebro mudem um pouco e ajude a você a se sentir um pouquinho melhor fisicamente. Mas vocês percebem que o modo como nós reagimos às situações tem muito pouco a ver com como a gente se sente fisicamente e muito mais de como está o nosso coração. Muito mais. É isso que nós precisamos. Jesus dava tanta importância a isso que ele começa o dia dessa forma:
Eu e você precisávamos perceber isso. Uma outra coisa que fica muito claro no comportamento de Jesus é a prioridade que ele estabelece para o ministério dele. É uma coisa que eu e você precisávamos fazer na nossa vida, estabelecer determinadas prioridades. Deixa eu ler um textinho aqui para vocês e vocês vão identificar alguma coisa. Você chega no hospital e tem lá uma plaquinha colorida, né? Aí tem lá, cor azul, escrito ambulatorial. Esta classificação é para os casos mais simples. Os pacientes receberão atendimento, porém não serão classificados como urgência. Serão atendidos após todos os pacientes verdes e deverão aguardar com o acompanhante na recepção. Aí sobe uma escalazinha para o verde. Esta cor é para identificação de pacientes que necessitam de atendimento médico, mas que podem aguardar sem ter risco de morte. Aí sobe mais uma classificaçãozinha amarela. Esta classificação é fornecida para os pacientes que necessitam de atendimento médico e tratamento relativamente rápido, para que não ocorra piora do seu problema. Estes pacientes serão atendidos após os pacientes vermelhos e deverão aguardar na sala de acolhimento. E por fim, a plaquinha vermelha. Os pacientes classificados com esta cor apresentam casos gravíssimos ou com risco de morte elevado. Estes pacientes terão prioridade e serão atendidos na sala de emergência, setor que possui equipamentos necessários para o suporte avançado de vida. Percebem como é que os hospitais resolveram dar um tratamento mais humanizado para as pessoas que estão ali? Para que, de repente, alguém que, por exemplo, está com a garganta inflamada, não seja atendido na frente de alguém que está com um braço quebrado, de alguém que teve um acidente de moto. E por mais que a gente fique chateado, porque a nossa garganta inflamada está doendo, e talvez a gente passe algum tempo ali até ser atendido, todo mundo entende a importância disso aqui. Todo mundo sabe que isso aqui realmente é relevante. Ninguém quer chegar com o seu filho com um afundamento craniano no hospital e esperar alguém que está tossindo ser atendido. Ninguém quer, irmãos, porque entende a relevância, a necessidade, a urgência de verdade. É isso que Cristo ensina aos discípulos. Quando os discípulos dizem a ele: Senhor, tem uma senhora idosa lá que ela não consegue andar direito porque ela arrasta uma perna. Senhor, tem um homem que ele está com um filho desacordado no braço. Senhor, tem uma outra moça que ela diz que está sentindo uma dor que não passa não sei quanto tempo. O Senhor olha para eles e diz: olha, nós vamos a outros lugares. Eu preciso pregar o Evangelho. Talvez aquelas pessoas não gostassem muito da atitude do Senhor, mas ele estava sendo fiel, irmãos, à missão dele, ao propósito dele. É isso que eu e você precisamos fazer também com a nossa vida, não apenas com a nossa vida espiritual, mas também na própria administração do nosso tempo. Entendem? Que a gente precisa estabelecer, entender primeiro qual é a minha missão, qual é o meu propósito principal, para que é que eu existo, o que é que eu quero fazer nesse sentido, nesse tempo, neste lugar que eu estou, e ficar focado nisso. Precisamos fazer isso na nossa vida espiritual, na gerência da nossa vida financeira. Se eu e você temos o propósito, por exemplo, de comprar uma casa, é claro que o carro vai ter que esperar um tempo. É claro que o passeio na Disney, lá na França, vai ter que esperar um pouco. Depois você conhece, a Disney da França vai continuar lá, a de Orlando também. Mesmo depois que você tiver a casa, ela vai continuar lá. Não é que isso seja ruim, é que você tem outra prioridade no momento. Não dá para você fazer, porque senão você não vai alcançar aquilo que é o seu propósito. O Senhor tinha uma missão: eu vim pregar. Enquanto eu prego, eu vou curar. Enquanto eu prego, eu vou expulsar os demônios. Mas minha missão principal é pregar as boas novas do reino. É dizer às pessoas que elas precisam se arrepender de seus pecados, muito mais
do que terem a saúde física restaurada, porque ela pode entrar no céu sem um braço, ela pode entrar no céu sem uma mão, sem uma perna, sem um olho, ela pode, mas ela não pode entrar no céu sem conhecer a Cristo como Senhor e Salvador da vida dela. Ela não pode morar no céu se ela não tiver consciência de que é uma pecadora e que precisa se voltar para Cristo. É isso que Cristo estava dizendo aos discípulos. É como se ele pegasse no rosto de Pedro e dissesse: Pedro, eu entendo o que você está dizendo. Eu entendo a importância de curar essas pessoas. Mas tem uma missão extremamente maior a ser realizada. Eu e você precisávamos estabelecer esses padrões para a nossa vida também, irmãos. Para a nossa vida espiritual, para a administração do nosso tempo. Nós somos extremamente tentados a resolver apenas aquilo que é urgente. Quantas vezes nós estamos conversando com alguém, alguma coisa realmente séria, alguma coisa precisa ser conversada, mas aí o celular toca e a gente olha para a pessoa e diz assim: espera aí um minutinho. Porque em algum momento, não sei quem raio fez isso, mas em algum momento botaram na nossa cabeça que a coisa mais urgente e imediata que existe na Via Láctea é o celular quando vibra, quando toca, quando acende, quando apita, quando faz alguma coisa. Vocês já perceberam isso? Rapaz, esse negócio toca, ele emite algum som, é como se de imediato toda a nossa atenção fosse sugada. A gente não consegue fazer mais nada, a gente não consegue pensar mais em nada, a gente não consegue mais continuar o que está fazendo, porque o treco está vibrando. É como se ou a gente atendesse, ou alguma coisa muito séria e muito ruim vai acontecer. E aí a gente interrompe a conversa, a gente interrompe aquilo que é importante que a gente estava fazendo. E a mensagem que muitas vezes a gente deixa para a pessoa é que, veja, eu preciso estabelecer uma escala de prioridade. E a minha prioridade não é você que está na minha frente, é a pessoa que está do outro lado da linha. A gente sabe que isso não é verdade, irmãos. A gente não sabe disso. A criatura que está do outro lado da linha certamente não está morrendo. É muito pouco provável. Eu nunca recebi uma ligação de alguém que dissesse assim: pastor, estou morrendo. Não fazem isso. Se ela estiver morrendo, se for alguma coisa séria, ela vai para o hospital. Raramente alguém vai estar atropelado no meio da rua e pegar o telefone para ligar para você. Dá para esperar. Entendeu? Dá para esperar um pouquinho. Dá para ter um tempo e depois atender o telefone. Eu estou falando do telefone, irmãos, porque é uma coisa assim muito presente. Não, na realidade, onipresente, né? Na vida de todos nós. Mas e tantas outras coisas que a gente acaba estabelecendo como urgentes, como que devem ser feitas naquela hora, mas que nem sempre devem. E que muitas vezes só são urgentes porque nós fomos negligentes em outro momento. Por exemplo, está na hora de um determinado compromisso. E aí você chama seu filho, diz assim: filho, nós temos que sair daqui a meia hora, daqui a 40 minutos, sei lá, alguma coisa assim. E ele olha e diz assim: tá certo. Até aquele momento ele estava vendo televisão. Aí ele olha, levanta, vai para o quarto. Quando você pensa que ele está se trocando, você chega lá, ele está olhando um livro. E aí você diz: já se arrumou? Não vai se arrumar agora não. Eu vou, é porque amanhã tem uma prova e eu percebi que tem um assunto que eu não estava atentando muito bem. E aí a gente olha assim e diz: né? E a gente mesmo, né, fica naquela dúvida: o que é que eu faço? Eu digo para ele se arrumar, ou eu digo para ele olhar o assunto, porque senão ele pode tirar nota baixa na prova amanhã. Quando eu e você não percebemos, irmãos, que o nome disso é manipulação. Isso é só uma falácia, não tem nada de importante. Se é importante, ele não dá essa importância. Porque até você mandar ele se arrumar, ele estava sentado vendo televisão. Entende? Aí você chama a esposa: olha, está na hora de a gente resolver alguma coisa. Aí ela levanta da televisão e vai lavar o prato. Diga: não, eu vou deixar a pia cheia de prato. Enquanto estava na televisão, a pia não era importante.
Não é? Você chama o esposo, aí ele pega um relatório. Eu tenho um relatório para entregar amanhã bem cedo. E ele só lembrou agora que você chamou ele para um determinado compromisso que estava agendado. Só agora que ele percebeu. Antes não. Enquanto ele estava vendo o jogo, não tinha relatório importante. Agora que tem um compromisso a fazer, rapaz, eu não vou conseguir não. Você sabe que eu não vou. Não tem como fazer isso. Amanhã, isso é importante. Você sabe que eu tenho que apresentar esse negócio amanhã. Percebem por que a gente não progride? Como é que nossas prioridades estão tão invertidas, tão atrapalhadas? Era isso que Cristo estava dizendo aos discípulos. Precisamos estabelecer prioridades. Precisamos entender aquilo que o catecismo diz. Nós fomos criados para a glória de Deus. É isso que deveria, irmãos, ser a lente através da qual nós olhamos para todas as coisas e respondemos a todas as perguntas. Essa deveria ser a lente. Qual é ela? Qual é o fim principal do homem? Amar a Deus e gozá-lo, adorar a Deus e gozá-lo para todo sempre. É isso que eu e você precisamos colocar na nossa frente. Essa é a nossa prioridade máxima. Essa é a nossa prioridade zero. Qualquer coisa que eu precise fazer, ela precisa antes passar por esse filtro. Se ela não passa, não é importante. Se ela não passa, eu não tenho o que fazer. Se ela não passa, eu posso fazer outra coisa. Não é isso. Eu preciso, antes de qualquer coisa, honrar e glorificar a Deus com a minha vida, com as minhas palavras. Esse é o nosso propósito de existência. A partir daí, nós vamos estabelecer, irmãos, todo e qualquer outro propósito para a nossa vida. Mas é sempre a partir disso. Enquanto eu e você não focarmos naquilo que é o propósito da nossa vida, nós nunca vamos conseguir estar realmente em paz e conseguir realmente aquilo que nós entendemos que é relevante. Cristo diz aos discípulos: vamos pregar em outro lugar, foi para isso que eu vim. Quase 3 anos depois, pregado na cruz, morrendo por mim e por você, ele pronuncia uma frase: está consumado. Ele estava dizendo: Pai, eu fiz tudo que foi proposto para que eu fizesse. Tudo. Eu vim aqui pregar, eu preguei. Eu vim mostrar ao homem que ele está perdido e que precisa de salvação, e fiz isso. No momento que ele está morrendo, não há arrependimento em Cristo. Entendem isso? Não há arrependimento. Ele não está na cruz dizendo assim: rapaz, eu devia ter feito aquilo. Faltou aquele outro aspecto. Não, eu esqueci daquilo. Não, se eu pudesse descer daqui, eu iria reorganizar a minha vida. Ele não tem esse tipo de coisa, porque ele entende que ele tinha uma missão, estava focado em fazer isso, estava orando e buscando graça de Deus para fazer isso. É isso que eu queria dizer a você. Porque que muitas vezes a gente para e diz assim: rapaz, se eu tivesse mais tempo, se eu tivesse mais uma oportunidade só, eu faria isso diferente. Por que você não fez quando teve? Sabe, por que quando teve, você não tratou com a responsabilidade devida? Por que agora que não tem mais jeito, agora que está perdido, aí diz assim: ô rapaz, o que é que eu faço? Às vezes, irmãos, quando eu vejo alguém dizer isso, dá vontade de dizer assim: o que você pode fazer agora é parar de se auto-enganar, é parar de ser hipócrita. Porque se você desse valor, você teria feito. Você só está dizendo agora que queria fazer porque não tem mais jeito. Não tem mais o que consertar, está quebrado. Não tem mais jeito. Aí agora você bota a mão na cabeça: rapaz, se eu pudesse fazer, não faria. Teve a oportunidade e não fez. A gente precisa, irmãos, realmente pedir graça a Deus para isso, sabe? É por isso que Cristo orava, para que as prioridades dele pudessem estar realmente ajustadas com as prioridades do reino, com aquilo que é a vontade de Deus, para que ele pudesse cumprir todo o propósito da vida dele. É o que eu e você precisamos fazer. Uma outra coisa que o texto ainda ensina para a gente é que se a oração
foi importante para Cristo, ela foi importante também para todos os apóstolos, ela foi importante para toda a igreja primitiva, ela tem sido importante no decorrer de 2000 anos de história, e é importante para nós hoje também. Irmãos, nenhum de nós vai conseguir servir a Deus com fidelidade, vai conseguir servir a Deus de forma adequada se não orar. Não vamos conseguir. Sabe o que é? Não vamos conseguir. Não tem jeito. Porque o nosso coração não vai dar importância a isso. Não vai dar. Há um tempo atrás eu estava assistindo um filme e duas pessoas conversavam como atingir uma terceira. E eles não sabiam o que fazer. Eles não estavam encontrando um modo de atingir aquela pessoa. E aí chegou uma outra pessoa para eles dois e disse assim: você tem que olhar o que é que ele dá valor. Você tem que atacar aquilo que ele dá valor. É aí que está a fraqueza dele. E ele falando, eu só lembrei do texto bíblico. É verdade. Aquilo que nós damos valor é o que se constitui no nosso tesouro. É o que se constitui naquilo pelo que nós estamos dispostos a gastar a nossa noite, a gastar o nosso tempo, a gastar a nossa força, a gastar toda a nossa vida. Aquilo que nós realmente julgamos importante. O que é importante para nós? Sabe? Se a oração não está aí, irmãos, tem alguma coisa para ser mudada na nossa vida. O Senhor termina o seu ministério junto aos apóstolos, orando no Getsemane. Como ele orou a vida toda, ele está orando no Getsemane mais uma vez, dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim. Se for possível, afaste de mim esse cálice. Contudo, que seja feita a vontade do Senhor. Eu queria incentivar você a fazer exatamente isso. A orar a Deus. Nos momentos mais angustiantes de sua vida. Faça como Cristo. Naquele momento em que o Senhor estava para encarar a cruz, ele não foi surfar no Jordão. Foi não. Ele não foi passear com a turma, porque amanhã tem um momento muito difícil. Ele foi ao Getsemane, com pessoas que ele confiava, com pessoas que eram seus amigos, que tinham caminhado 3 anos com ele. Ele chama Pedro, Tiago e João e diz assim a eles: olhe, sentem aqui um pouquinho, orem também, eu vou ali na frente orar. Faça isso. Quando a angústia estiver chegando perto de você, ligue para alguém. Sabe? Ligue para alguém que você confie. Ligue para alguém com quem você possa conversar um pouco. E diga assim: irmão, você ora comigo? Você pode, por favor, orar comigo nesse sentido? Minha filha está bem doente. Eu estou indo com ela ao médico agora e estou muito angustiado com isso. Você podia, por favor, orar por mim? Meu filho vai fazer o vestibular amanhã e eu vi o esforço dele estudando o ano todo. Eu queria que você orasse comigo. Aí procure pessoas que possam orar com você e ore também por outras pessoas. Se preocupe com aquilo que é importante para elas também. Faça exatamente como Cristo fez, sabe? Chame pessoas e ore e apresente a sua causa ao Senhor. Quando o Senhor sai daquela oração no Getsemane, irmãos, a oração é praticamente interrompida, porque tinha uma turma que estava chegando para prendê-lo. Vocês sabem como é que ele estava? Totalmente tranquilo. Totalmente em paz. As pessoas chegam para prendê-lo e ele não fica fugindo. Ele não fica se escondendo. A única coisa que ele faz é dizer: sou eu. Sou eu que vocês estão procurando, eu estou aqui. Pedro ainda tenta defender ele, mas ele cura o Malco, né? Aquele rapaz que Pedro tinha cortado a orelha. Ele cura Malco, olha para Pedro e diz: Pedro, fique tranquilo aí. Eu estou bem, eu estou em paz, eu sei me defender e eu tenho um propósito. Você não precisa se meter, não.
Porque ele tinha orado antes. Ele tinha buscado a Deus antes. Tem um texto que, sempre que eu leio, me chama muito a atenção, que é Josué capítulo 5. E eu queria encerrar com a leitura desse texto, irmãos. Josué 5, no versículo 13. Diz assim: quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou. E eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou: você é dos nossos ou dos nossos adversários? Ele respondeu: não sou nem uma coisa e nem outra. Sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e lhe disse: que diz meu senhor ao seu servo? O príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. E Josué fez assim. Esse foi um dos momentos, irmãos, mais importantes da vida de Josué. Ele tinha acompanhado Moisés por 40 anos. Moisés, servo do Senhor, estava morto. Josué agora tinha uma missão muito grande: levar quase 2 milhões de pessoas para tomar uma cidade. Um povo duro, um povo difícil, povo que tinha causado tanto problema a Moisés, que tinha levado Moisés a pecar. E por causa disso, o próprio Moisés não ia entrar naquela terra. Dá para imaginar isso? O próprio Moisés não iria entrar, porque ele não conseguiu reagir de forma a glorificar o nome do Senhor completamente enquanto guiava aquele povo. Agora aquele povo está sob a responsabilidade de Josué. Ele está diante de uma cidade com muralhas que eram tão espessas que havia casas e estrada em cima da muralha. No dia seguinte eles iriam invadir aquela cidade. Josué para e fica ali contemplando aquela cidade, conversando com Deus. E naquele momento extremamente relevante, o Senhor fez algo, irmãos, muito especial. Apenas mostrando a sua misericórdia com a nossa falta de fé, com o quanto nós somos pequenos. É claro que quando nós oramos, o Senhor nos ouve. É óbvio. Ele está sempre nos ouvindo. Mas naquele momento, irmãos, ele queria que Josué não tivesse nenhuma espécie de dúvida. Ele mesmo vai estar com Josué. É o próprio Senhor quem vai estar com Josué, em forma humana. Ele era um homem tão parecido com Josué e com as pessoas, que Josué na mesma hora segura a própria espada, olha para o homem e diz: você é contra mim? Você é a meu favor? O Senhor olha para ele e diz: não sou nem contra você, nem sou a seu favor. Na realidade eu tenho propósitos eternos que estão se desenrolando aqui. Eu sou o príncipe do exército do Senhor. Josué percebe o que está acontecendo e faz aquilo que eu e você deveríamos fazer quando estamos diante de um momento extremamente crítico. Nós estamos diante de um momento difícil, a gente não sabe o que resolver, não sabe o que fazer. Josué toma a atitude mais sábia que eu e você deveríamos tomar. Ele se prostra diante do Senhor, ele o adora e diz: o que é que o meu Senhor diz ao seu servo? Entenda, irmãos, onde é que está a vitória minha, de Josué, sua e de qualquer pessoa, que não está apenas no planejamento, que não está na preparação, mas que antes de qualquer coisa está num desejo imenso de se submeter à vontade de Deus, seja ela qual for, ainda que a vontade dele seja diferente daquilo que a gente planejou, diferente daquilo que a gente espera, diferente daquilo que a gente gostaria que fosse. Josué só se prostra, irmãos. Ele adora e diz: o que é que o meu Senhor tem para me dizer? O Senhor diz a ele: Josué, tire as sandálias dos pés,
O lugar que você está pisando é santo. Quando ele diz isso, irmãos, é um código na realidade, né? O Senhor está lembrando a Josué aquilo que tinha acontecido com Moisés 40 anos antes. Êxodo 3 conta o momento em que Moisés é vocacionado pelo Senhor para tirar o povo do Egito. Diz o texto que Moisés estava cuidando das ovelhas de seu pai, ou de Jetro, né, seu sogro, nos montes, e ele vê uma sarça incendiando, pegando fogo, mas não era consumida. Ele se aproxima, o Senhor fala com ele e diz: Moisés, tire a sandália dos seus pés, o lugar que você está pisando é santo. Todo israelita hoje ainda conhece essa história. Todo israelita sabe que ali é o primeiro momento em que Deus está se manifestando para falar com Moisés. Anos depois, quando o Senhor aparece a Josué, é essa mensagem que ele está querendo que Josué entenda. Ele está dizendo: Josué, você está lembrado da forma que eu falei com Moisés na sarça ardente? Aqui não tem nenhuma sarça, sou eu mesmo que estou aqui. Amanhã é um dia muito difícil para você. Amanhã talvez seja o momento em que vai chegar ao ápice a sua missão. Vá em paz, eu estou aqui, viu? Pode ir tranquilo. Faça isso, irmão, sabe? Eu e você precisamos de direção de Deus. Precisamos nos curvar diante do Senhor. A gente não precisa de diversão. A gente não precisa de alguma coisa que vá nos alegrar para ajudar a gente a resolver os conflitos da vida. Não precisa, irmãos. Precisamos nos prostrar diante do Senhor, adorar e perguntar a Ele: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça amanhã? Quando eu estiver naquela reunião e eu for perguntado dessa forma, o que é que o Senhor quer que eu responda amanhã quando aquela pessoa formalizar aquela proposta? Qual é a vontade do Senhor para a minha vida? É isso que eu e você precisamos. Foi isso que o Senhor Jesus fez a vida toda, irmãos. A vida toda conversando com Deus, alinhando a vontade dEle com a vontade do Senhor. Se Jesus Cristo, que é Deus, viveu assim, será que eu e você também não deveríamos viver dessa forma? Será que não é assim que nós deveríamos decidir as coisas relevantes e importantes da nossa vida? Faça isso e você vai começar a perceber uma vida espiritual muito mais produtiva, sabe? Muito mais viva. Não apenas essa ideia de vir à igreja, mas a ideia de viver diante do Senhor constantemente. O Senhor te abençoe, irmão, te sustente. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor teve uma vida de oração e nos deixou o exemplo e nos mostrou a importância disso. Obrigado, Pai. Muito obrigado. Nos perdoa, Deus, pelo tempo que nós temos gasto em tantas outras coisas e que não oramos ao Senhor. Nos perdoa, Deus, quando em momentos tão difíceis da nossa vida nós achamos que o que nós precisamos é ir para o cinema, é dar um mergulho na praia, é tomar alguma coisa que nos deixe melhores. Nos perdoa, Deus. Perdoa a nossa fraqueza, perdoa a nossa falta de fé, perdoa a nossa falta de visão e de perspectiva. Nos perdoa, Pai, e nos ajuda, desperta o nosso espírito e o nosso coração. Quando tivermos diante de tantas coisas para resolver, por favor, Deus, nos ajuda, nos lembra que precisamos estar com o Senhor. Nos lembra que o que nós precisamos é nos prostrar diante do Senhor, te adorar e perguntar qual é a tua vontade
para a nossa vida. Ajuda-nos, Pai, para o louvor e para a glória do Teu nome, porque este também é o nosso desejo. Nós te oramos no santo nome de Jesus. Amém.